Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Fazendo aqui mais uma série especial no nosso canal, gravada diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, o principal congresso de gestão de projetos no Brasil, capitaneado pelos capítulos do PMI e aqui liderado esse ano pelo capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o suporte dos capítulos do PMI para essa iniciativa e também da Nexus Digital, o seu parceiro em soluções avançadas de dados para a sua empresa. Então eu espero que você curta aí os episódios nessa nova série, muito bacana, gravada mais uma vez dentro de um evento, enquanto ele acontece, trazendo aqui palestrantes, congressistas, e eu tenho certeza que virão muitas conversas interessantes dentro do nosso canal. Tá joia? Fique ligado e vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa dentro dessa série especial gravada aqui no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, falando em liderança, que sempre é um tema muito importante para qualquer membro de equipe, gerente de projetos, líder, executivo. Sempre tenho aqui no canal temas ligados a isso e muita procura dos nossos ouvintes a respeito de temas de como que eu posso me desenvolver para alcançar novos cargos de liderança, como que eu consigo trabalhar melhor em equipe ou dentro de um ambiente tão difícil, de um projeto que sempre tem as suas metas super desafiadoras, a equipe muitas vezes sendo temporária, toda essa dinâmica que a gente conhece bem da vida de um profissional de projetos, a gente precisa ou pode, né, aplicar técnicas para melhorar o nosso relacionamento em equipe, principalmente o nosso relacionamento com os nossos liderados. E para falar de um tema tão importante quanto esse, eu trago aqui a Renata Nigri. A Renata atua como Head of Coaching, treinadora executiva, coach de líderes e executiva com a missão de desencadear o potencial máximo de líderes em suas primeiras experiências na liderança no nível gerencial. Sua área de especialidade é no desenvolvimento da comunicação assertiva e não violenta, na promoção da colaboração eficaz e na gestão do engajamento contínuo. Renata, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Acabei de vir da palestra de liderança assertiva. Pois é. Então eu vim aqui e já estou aquecida. Muito bom, obrigado, é uma honra poder contar contigo aqui no canal. E eu estava, né, aguardando você poder vir lá da sua apresentação e já conversei com algumas pessoas que saíram da sua sessão e saíram maravilhados. Assim, nossa, a conversa foi muito boa, trouxe vários insights e eu quero, né, pegar um pouquinho disso aqui para os nossos ouvintes. Mas em primeiro lugar, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, a tua carreira, né, falando em gestão de projetos, a tua carreira começou na área técnica. Sim. E depois tomou o caminho de humanas. Exato. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu escolhi a minha carreira porque estava na moda, né? Então, eu entrei na área de tecnologia, mas dentro da área de tecnologia eu fui trabalhar muito rápido no modo projeto. Uhum. E aí, enfim, aí eu fui assumindo posições, né? Fiquei como programadora, analista, coordenadora, e eu me especializei, tirei a certificação em gerenciamento de projetos, comecei a me envolver em treinamentos, em company, e comecei a montar equipe, e eu sempre gostei mais dessa parte humana do projeto, né? Porque eu costumo dizer que o gerente de projeto tem mais responsabilidade do que autoridade. Então a gente não está falando de posição, a gente está falando de papel, né? E com esse papel a gente precisa ter as habilidades de negociar, de se comunicar, de gerenciar conflitos, né? De gerenciar os stakeholders. Enfim, e foi assim que a minha carreira dentro de TI, eu fui até gerente de PMO. Minha última posição, eu era coach de projetos na Michelin. E enquanto eu estava na Michelin, eu acabei fazendo um curso de coaching, que eu tinha uma amiga coach que ela falava, o que você faz na Michelin? Não, é coaching. Eu falei, mas fui para a França, tive treinamento, deixa eu entender o que é isso, né? Pedi o curso para Michelin, eles não quiseram me dar. Mas eu sempre fui muito autorresponsável com o meu desenvolvimento, tudo bem, paguei meu curso. E eu acabei que eu descobri uma ferramenta incrível de eu me trabalhar, né? De eu trabalhar a minha escuta, minha capacidade de fazer pergunta, de comunicar diretamente, de estabelecer confiança. Isso trouxe muita qualidade para as minhas interações. E depois que eu saí da Michelin, que já tem uns 10 anos, eu fiz uma transição de carreira, eu contratei um coach. E eu queria atuar mais assim,
imagina, eu era uma coach baby, né? Então, essa transição eu fiz, eu acho que eu tive uma sabedoria muito boa. Eu continuei na comunidade de projetos, como voluntária, vindo palestrar, participando de painel, sabe? Bem atuante. E os meus clientes eram gerentes de projetos. Os meus primeiros clientes foram gerentes de projeto. Olha que interessante. Aí você juntava a tua experiência com as ferramentas. Né? Então, assim, eu não era baby quando eu lidava com eles. Eu usava uma ferramenta, que é uma ferramenta incrível, de criar conversas significativas, né? Para ter insights e você expandir consciência, que é isso que uma conversa coach faz. Né? Ela faz você olhar para a tua situação atual, olhar para o futuro e te impulsiona para frente. Por isso que ela não tem nada a ver com terapia. Zero terapia. Né? Quando a pessoa está olhando muito para trás, aí não é mais comigo. Né? Então, ela precisa de outro tipo de ajuda. Inclusive, em determinados momentos, pode ser até inapropriado. O coaching, a pessoa precisa estar com a perna forte. Certo. Para dar o passo. Ela precisa estar com gana. Gana é aquela coisa de você ter drive, que é empenho e foco para perseguir os teus objetivos, né? Então, tem que estar com o pulmão aí treinado. Então, assim, não é para ser confortável. Sim. Mas é para ser um processo de autodesenvolvimento, autopercepção muito legal. Então, quando eu fiz essa transição de carreira, é óbvio que eu não ia ter o mesmo nível de salário com 2 clientes, porque assim, eu não enchi minha agenda de cliente assim, né, nos primeiros anos, não foi. E aí eu fui dar aula no MBA da Estácio de gerenciamento de projetos, então assim, eu sou muito grata ao PMI, né, porque por conta dessa certificação eu pude dar aula como especialista, porque eu não tinha mestrado, mas eu tinha o certificado. A certificação. Então, eu fui dar aula da Infinet para graduação. Primeira vez que eu fui dar aula para garotada, eu sempre dei aula para adulto e experiente, que também foi uma experiência maravilhosa. E comecei a dar treinamentos executivos. Né? Hoje eu sou Head of Coaching, eu tenho uma equipe de coaches. Eu trabalho numa empresa de Executive Search e eu faço onboarding coaching de alguns C-level que nós contratamos e eu faço essa adaptação, né? E eles adoram. Né? Isso é um diferencial que a gente tem. Também faço coach executivo e tenho uma equipe para a gente conseguir atender aí a demanda. E também tenho a minha própria empresa de treinamento, que aí na minha empresa eu foco mais nesse pessoal que está com o pé na primeira liderança, na primeira gerência, para estar trabalhando essa comunicação assertiva e não violenta. Né? Porque é aí que através do coaching, eu consegui trabalhar essas competências que são fundamentais para a gente conseguir trabalhar no ambiente seguro, né, e com colaboração. E olha que interessante que dentro da tua atuação você trabalha com todos os níveis, né, com desenvolvimento de equipes, com desenvolvimento de novos líderes, com desenvolvimento de executivos, e isso dá, né, a visão ali de toda a cadeia e principalmente das tradicionais barreiras que a gente tem entre os níveis onde a comunicação às vezes não é tão clara. E aí que eu quero entrar no tema da tua palestra, que você falou sobre liderança assertiva, né? Quais são os fundamentos da liderança assertiva aí dentro do ambiente de projetos? Como é que isso pode nos ajudar? Bom, vamos lá para a assertividade, né? A assertividade é um comportamento, né? É um comportamento que traz para a nossa comunicação e ação como líder, como um dimmer, sabe? O dimmer, ele regula a luminosidade para criar um ambiente mais aconchegante, um super luminoso para poder acordar todo mundo. A assertividade, ela não é nem agressiva nem passiva. Ela está num caminho do meio. Então, tem aí inteligência emocional envolvida para você conseguir fazer uma leitura, né, das tuas emoções, da emoção do outro, para você estabelecer aí uma gestão de uma relação, né, e dar um tom para as conversas. Tem também a gente precisa estar atento à cultura. Cultura é uma outra coisa. Acho que o líder que tem esse perfil assertivo, ele entende que ele pode mudar o meio, ele pode ser um agente de transformação nesse meio, um agente de mudança. Então, a forma como ele se comunica, ele reforça a cultura ou ele destoa da cultura. Então, a cultura é cada cultura é única, cada pessoa é única. Eu costumo dizer isso. Então, a cultura, ela precisa estar
na atenção, essa assertividade é uma consciência dessa cultura, do como as pessoas sentem, como as pessoas se sentem, né? A gestão das percepções é muito importante. E a flexibilidade cognitiva, para você aprender a olhar para o outro e entender que o outro tem outros pontos de vista. E isso dá uma disposição muito maior e dá muito mais conforto para a gente entrar num conflito sem entrar num confronto. E se eu pudesse te falar assim, se acabasse agora o programa, eu não podia deixar de falar uma coisa. Uma boa conversa, onde um líder ele consegue impactar positivamente através da sua decisão, através de um acordo, é buscar compromisso. A comunicação assertiva, ela tem esse olhar de buscar compromisso. Eu não preciso concordar com você, eu não preciso ter nenhum tipo de consenso. A gente pode sair daqui, mas qual é o acordo e o compromisso que a gente vai buscar, né, para algo que está além do interesse individual. Então, assim, eu costumo dizer que eu não atendo qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque esse tipo de trabalho não é só técnica, não é só método, não é só a competência de ouvir, porque uma pessoa mal intencionada, uma pessoa sem virtude, egoísta, ela pode saber manipular através da escuta, das perguntas, da comunicação direta, fala super bem. Eu trabalho também para acender nesse líder virtudes. E não é incomum que esse trabalho, eventualmente, melhore as relações dele em casa, melhore a relação dele com a espiritualidade. Apesar do trabalho ter um foco profissional, eu olho o outro como um ser integral. Sim, não tem como se dissociar, né? Então, essa é a abordagem que eu uso. Então, a comunicação assertiva, ela traz vamos botar assim, esses princípios, né, da gente criar atenção para a inteligência emocional, para a cultura e para um mindset de crescimento e flexível, para poder se abrir a outros pontos de vista. Meus amigos, vocês estão curtindo aí mais uma série super especial gravada diretamente de um evento, o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos lá no Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças às empresas apoiadoras e também ao nosso programa de membros, aqueles profissionais que contribuem mensalmente para a manutenção do Capital Projects Podcast. Nesses 3 anos de podcast, só foi possível manter o projeto graças ao apoio permanente desses membros. Então eu convido você a fazer parte dessa comunidade também. Nós temos planos a partir de R$5 por mês. Você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio e escolher o plano mais adequado para você. Essa ajuda, de fato, é fundamental para que a gente mantenha o projeto rodando. E se a sua empresa tem interesse em patrocinar o nosso canal, entre em contato e nós montamos um programa muito bacana para você. Além disso, em todo episódio, na descrição, tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo, coloco artigos e divulgo sempre as próximas turmas do curso GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. É só clicar no link, se inscrever no grupo e eu te vejo lá. Vamos juntos? Olha que pontos importantes que você trouxe, né? Acho que tudo começa, grande parte, na autoconsciência, para você, de fato, se olhar no espelho primeiro, antes de jogar aquela responsabilidade em cima do outro, né? Eu tive em algumas partes da minha carreira, eu fiz coaching, fiz treinamento já de liderança, etc. E uma coisa que para mim foi muito impactante no começo, quando eu tentei começar a me aprofundar um pouco mais, e ainda estou muito longe de estar desenvolvido, acho que todos nós, né? É um eterno aprendizado. Sim. Mas teve um treinamento especificamente que eu fiz sobre liderança, onde o foco do treinamento foram 3 noites, eu acho, e era sempre voltado para dentro. Então era aquele negócio assim, não, eu vou trabalhar, me desenvolver em aspectos gerenciais de liderança para saber lidar com o outro e as dificuldades do outro. E aí você começa a olhar que, não, peraí, a gente não está falando do outro, a gente está falando de você. Né? Porque a nossa tendência é sempre jogar a responsabilidade e assim, a culpa. Ele não vai com a minha cara, ela, né, não colabora e tal. E a gente nunca se olha assim, como é que eu estou me comunicando que está gerando aquela reação, né? Cara, exatamente isso que aconteceu comigo. Não, porque eu vou fazer um curso de coaching para eu trabalhar a minha abordagem aqui, principalmente com os executivos, com os chefes de projeto mais experientes. Eu pensei assim. Mas, na verdade, quando eu fui fazer o treinamento,
eu vi que o treinamento trouxe um olhar para mim. E aí eu entendi, eu tive alguns feedbacks de forma importante na minha carreira, nos primeiros anos da minha carreira. Então, assim, eu sou trabalhada. Então, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, mas a gente tem que despertar. A mudança, ela começa quando a gente identifica que aquilo ali não nos serve. Né? Onde a gente vê que, caramba, se eu mudar a minha... meu problema era, às vezes, na abordagem. Pois é. No dimmer, né? Nesse dimmer. Então, assim, não era o conteúdo, era a forma como eu apresentava esse conteúdo, e isso, às vezes, me fazia... É igual a criança que roubaram o brinquedo dela, ela foi enfiou a mão num amiguinho, né? E aí perdeu a razão. Perdeu a razão. E a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo. E às vezes, né, já aconteceu comigo lá atrás na minha carreira. Você entrar numa reunião difícil, você sabendo assim, não, eu não vou perder a linha, eu não vou perder a linha. E daqui a pouco acontece, dá o gatilho, você... Exatamente. Aí você sai pensando assim, que bobagem, né? E como você falou, você perde a razão. E então isso para mim foi muito, muito forte, assim, de novo, né? Sempre um processo de construção. A autoconsciência tem que estar ligado realmente o tempo todo e não é fácil. Mas a hora que você consegue enxergar por esse prisma, dá uma baita diferença. Nossa. Né? Então, assim, várias conversas difíceis que eu tive na minha carreira que eu realmente parei para me preparar e trazia um pouco do que você está trazendo, assim. Qual que é o meu objetivo com a reunião, com essa comunicação e tudo? Porque o nosso foco acaba ficando no confronto, né? E não que você queira, mas assim, tipo, a reunião vai dar errado, o meu chefe não vai entender, né? Eu já contei aqui no canal, passei por algumas conversas bem difíceis, assim, de pressão de projeto, dizendo, olha, não, o projeto não pode desviar um centavo, o projeto não pode e tal, e você tem que me garantir isso. E eu pensava assim, como que eu vou dizer que não tem como garantir? Mas sem entrar, né, sem transformar isso num confronto enorme. Como que tecnicamente eu consigo puxar a discussão para um nível que eu explique o meu racional e diga, eu não estou enxergando uma maneira de chegar onde você quer. Por conta disso aqui. Eu sei o quanto é importante, mas tecnicamente tem essas questões aqui e a gente está sujeito, não tem como. Né? Então como é que a gente consegue construir? E nas vezes que eu trouxe isso dessa forma, foram reuniões completamente diferentes, assim, realmente pautadas no objetivo, com as pessoas de fato tentando trazer, não, mas se for assim, se for assado, sabe? Você realmente trouxe para a discussão e não ficou aquela questão assim, o Shoma está resistente. É desafiador, a gente sabe que é desafiador, se não fosse desafiador ele não estava aqui, e aí ele não está querendo aceitar. Não, né? Trazia pro... eu acho que esse ponto a gente tem que repensar. Isso aqui não vai ter como, a gente tem que ver o melhor que a gente pode conseguir. Então, era muito diferente. E aí você sai assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso tantas outras vezes na minha carreira, dá tanta diferença, né? Então, eu acho que conversas difíceis, elas precisam de preparação. E a gente precisa ler o contexto que a gente está passando, o contexto de mercado, o contexto da empresa, o contexto do projeto, e ler as pessoas que estão envolvidas ali. E na hora de apresentar, de puxar uma conversa para negociar alguma coisa ou para apresentar algum ponto, é você entender com quem que você está falando. Você está falando com uma pessoa mais intuitiva, uma pessoa mais analítica? Você precisa tomar decisões que vão ter desdobramentos, você tem que ir mais embasado, né? Levar argumentos fortes e não ir com o diagnóstico fechado, né? Eu acho que essa é o desapego do resultado. A gente tem que se apegar ao processo. A conversa é um processo. E esse processo é um processo de construção das partes que estão envolvidas ali para avaliar ganhos e perdas, para tomar decisões conscientes, né? Então, eu acho que as pessoas que, no lugar delas ficarem apegadas ao certo, eu estou certo, ele está errado, ou ele é sempre assim, ele vai, eu ficar me baseando em pressupostos, eu consegui me apresentar de uma forma mais preparada, mais profissional, mais isenta do apego de sair do meu jeito. Pode ser que nossa conversa tenha um desdobramento que não é nem o meu, nem o seu. A gente vai criar alguma possibilidade diferente. Isso é muito legal, né? Então, eu acho que
Por isso que eu acho que a gente está na era da colaboração. Não é da competitividade. Para a gente poder ser rápido, ágil, a gente precisa aprender a dividir os louros, a curtir o processo, a construir coisas juntos. E os diálogos conectam. Então, quando a gente consegue trabalhar essa comunicação, a gente precisa ser firme. Por que ele é assertivo? Ela é firme, mas ela não é rígida. Ela é direta, mas ela é educada. Eu até comecei a minha palestra falando para a gente se inspirar pela palavra consideração. Consideração é o ato de considerar, é o respeito pela outra pessoa. Se a pessoa que está na tua frente se sente respeitada, você tem chance de se conectar com ela e de estabelecer um diálogo significativo. E eu acho que se a gente terminasse aqui, eu acho que é assim, as boas conversas são conversas em que eu não saio me sentindo certa ou errado, mas são conversas em que a gente sai com um alinhamento, com um acordo, com um compromisso mútuo, né? E eu me desapego do ego. Acho que é menos ego. Eu acho que essa é a libertação de uma pessoa, é quando ela usa o ego não como CEO, mas como um manager. Olha que interessante. É isso. O CEO é a consciência. Eu acho que nesse lugar a gente faz conversas melhores. Faz sentido para você? Faz todo sentido, faz todo sentido. As empresas que buscam avançar na gestão dos seus projetos como alavancas de resultados de negócio sabem que a base de qualquer projeto de sucesso hoje em dia é a informação precisa e o uso inteligente de dados. Por isso, é essencial contar com as avançadas soluções de dados que a Nexus Digital oferece. A Nexus Digital é especializada em transformar dados brutos em insights valiosos que ajudam a sua empresa a otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências, permitindo que os projetos sejam gerenciados com inteligência e eficácia. Com expertise em Business Intelligence e análises preditivas, a Nexus Digital oferece desde a coleta e preparação de dados até visualizações interativas e dashboards que colocam o poder da informação na palma da sua mão. Seja através de modelos preditivos ou otimização de operações, eles garantem que você esteja sempre um passo à frente. Não deixe que a complexidade dos dados atrapalhe o seu sucesso. Entre em contato com a Nexus Digital para descobrir como as soluções de dados podem levar seus projetos, suas operações e suas decisões de negócio para o próximo nível. Conheça mais em www.nexus.digital ou clique no link da descrição aqui desse episódio. Lembre-se, em um mundo orientado por dados, confie em quem entende do assunto. Nexus Digital. Dados são apenas o começo. E a gente falando de um ambiente de projetos onde a gente tem, como eu falei no começo, muitas vezes equipes que não totalmente trabalharam juntas. Às vezes você tem um núcleo que já se conhece, mas você está trazendo novas pessoas. Prazos e condições cada vez mais desafiadoras. Isso é um ponto de preocupação muito grande no mercado e eu só vejo piorar ao longo dos anos, né? Eu trabalho bastante com grandes projetos, as equipes estão cada vez menores, muitas vezes cuidando de múltiplos projetos ao mesmo tempo. Então, assim, você vê que é humanamente impossível, a pessoa pode ser a mais competente e mais comprometida do mundo, ela vai ser triturada naquele processo, porque não tem como. Estou percebendo isso também. E em muitos níveis, né, em muitas situações, às vezes você não tem um ambiente saudável de liderança e tudo isso acaba transformando um verdadeiro caldeirão, né? O que deveria ser uma grande oportunidade de carreira da pessoa ter a chance de trabalhar num grande projeto, às vezes vai ser um processo que vai ser muito doloroso por conta das condições. O que você tem visto em termos de mercado e principalmente assim, como que a gente consegue, mesmo dentro de um ambiente difícil, criar ali condições para que o trabalho fique melhor e mais agradável, mais suportável num ambiente de alto estresse, assim como projetos de grande porte? Eu acho que com a nossa equipe, né, é a gente trabalhar, você mesmo falou, né, as equipes elas são formadas e a gente precisa, para ter entrosamento, intimidade. E eu acho que a gente precisa ter na nossa estratégia o team building desse grupo. E o team building não é só chamar uma consultoria para fazer atividades lúdicas. O team building é no dia a dia. Quando você tem dois especialistas, por exemplo, que têm um conflito em termos de solução, e você precisa ouvir os dois precisam se sentir escutados, e os dois precisam se sentir colaborativos para chegar, não num consenso se vai por aqui ou vai por aqui,
mas é o que a gente pode construir e qual é o caminho que a gente vai tomar. Então, eu acho que é você capacitar o teu time também para entrar nos conflitos, encorajar os conflitos, mas desapegando do que foi a minha ideia ou a sua ideia. Tudo que sair de uma decisão é nosso. É nosso. É o nós atitude. Então, a ideia não é do André ou da Renata. A ideia é nossa. A partir do momento em que a gente se reuniu, a gente analisou o contexto e a gente chegou numa solução, num compromisso de solução, é nosso, os dois assinaram. E isso conecta. E eu acho que essa inteligência social é importante a gente desenvolver dentro dos nossos núcleos. Agora, eu vejo que a média gerência é muito impactada por essa pressão de resultado, tirando o sangue da galera. Então, assim, às vezes é difícil mesmo você, com um nível de cobrança tão alto, fazendo as pessoas trabalharem num ritmo que não é sustentável, o que você faz? Eu acho que a única maneira que você... O que está dentro da tua possibilidade é: seja um líder que escuta, seja um líder transparente. O ritmo é assim aqui. Mas seja um líder que comunica a prioridade, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Eu acho que é uma luta diária, né? Eu acho que assim, a questão eu acho que um dos atributos mais importantes da liderança é aprender a comunicar a prioridade e a fazer com que a equipe esteja capacitada para executar as prioridades. E isso demanda do líder uma forma de ativar essas prioridades e de animar o processo, né? Criar essa autorresponsabilidade em cada um. Mas eu entendo que, assim, não é uma equação fácil de resolver. Esse cenário que você está trazendo, eu vejo acontecendo. E não é só a camada operacional que se sente esmagada, não. Os próprios CEOs de empresa. Também, né? A compressão de resultado, assim... Eu não queria estar na posição desses caras. O nível de pressão que eles são submetidos muito alto. Muito alto. E será que não falta também uma falta de preparo por parte das empresas em relação aos líderes? Porque quando a gente fala de você criar compromisso com os times, de você tratar os problemas de forma mais colaborativa, às vezes é mais fácil para o líder que não está tão bem preparado chegar e jogar a bomba do jeito que ele recebe de cima, ele passa para baixo. Sem se envolver tanto no processo, sem ir lá tentar remover as barreiras que estão dificultando no dia a dia. Então, será que também não falta um preparo melhor em todos os níveis para que você possa fazer isso permear e não estoure lá na base? Eu acho que a cultura, né, de trabalhar as pessoas, para que as pessoas... A liderança não por posição, mas por papel. Porque quando a gente começa a criar organizações dentro da organização para gerar um produto novo para o mercado, que traz um analista financeiro, traz um gerente de operações, para poder montar uma squad, poder criar alguma coisa juntos. Cada um trazendo a bagagem do seu setor e a maneira de se fazer de cada setor. Exato. Então, assim, as pessoas têm que aprender a trabalhar junto, entendeu? Por algo maior. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso tem que, de alguma forma, as metas, eu costumo falar que o desenho das metas organizacionais precisam ter uma inteligência também que ajudem as pessoas a trabalhar em colaboração. Porque se as metas organizacionais forem criarem castelos, tem que desencastelar para eu trabalhar assim, colaboração, desse jeito que eu estava falando. Então, assim, se as metas organizacionais elas não forem compartilhadas, a gente vai ter cada um querendo defender o seu, porque o meu bônus está em jogo. Exato. Né? As agendas ocultas, os interesses pessoais ficam... A corrupção começa aí. Quando os meus interesses pessoais eles ficam acima dos valores, né, da própria empresa. E eu acho que alguns desenhos de metas eu acho que atrapalham, porque reforçam esse comportamento contraprodutivo a longo prazo. E até dentro do ambiente dinâmico de projetos, né? Isso é uma coisa que eu tenho levantado essa discussão de vez em quando, e ela é super difícil, porque o mundo inteiro trabalha com modelo de metas anuais, etc.
Mas dentro de um modelo de projetos, onde você tem hoje um mercado que muda a cada momento, quantas vezes a gente chega no final do ano vendo empresas e equipes levando projetos a cabo só porque lá no começo do ano ou no final do ano anterior aquilo foi traçado como objetivo, mas hoje ele não faz mais tanto sentido se comparado com outras iniciativas mais importantes. Mas não, eu não posso mexer no sistema, porque senão eu vou lá no final e eu vou dizer que só vale aquilo que eu fiz, o que ficou para trás eu desconsidero. Então acaba travando bem na linha do que você comentou e cada um vai brigar pelo seu, é natural. Até o próprio sistema é estabelecido para isso, olha, para motivar as equipes, as pessoas e tal, a buscar aquele objetivo. Se o objetivo se perdeu no meio do caminho, mas ele continua sendo o que garante a remuneração variável dela, ela vai buscar e ela foi instruída para isso. Né? Eu acho que o VMO também veio muito com esse papel, né? De criar valor e da gente ver valor. Como é que eu crio valor através dos projetos? Né? Colocar os projetos assim expostos à estratégia e como é que a gente se organiza para poder priorizar e repriorizar, né? Sem ficar entrando nesse contexto que se colocou aí, né? A gente está investindo energia e tempo em alguma coisa só porque entrou no painel de objetivos, perdeu o sentido e a gente continua, enquanto tem um monte de gente super cansada e vendo que aquilo não faz mais sentido, né? Tem outras iniciativas que é só virar o ano, a gente já sabe que o objetivo vai ser diferente. Exato. Legal. E dentro do âmbito do time, assim, tem muitos profissionais que aspiram uma carreira de liderança e tudo, mas como a gente falou, né? Tá muito no papel e dentro das funções que as pessoas estão exercendo. Você dentro de um time, você tem ali o seu papel para fazer aquela equipe rodar bem. E às vezes o ambiente pode não ser o que você esperava, mas a gente tem condições de criar ali criar relações que são justas, como você trouxe, que são colaborativas, e aí você transforma o ambiente, nem que seja ali na sua caixinha. Uma coisa que lá atrás eu sempre trazia para os meus times, assim, né, em relação ao clima organizacional. Às vezes você estava com um ambiente mais pesado dentro da empresa ou por algum resultado que não veio, etc. E eu sempre tentava trazer para o time assim, olha, eu como líder, como gestor, eu sei que eu posso tornar o clima muito ruim. Né? Porque assim, é só não fazer o que a gente está falando aqui. Né? Agora, o meu papel para fazer com que o clima seja bom, ele tem limites. Porque eu preciso do quê? Da colaboração de todo mundo. Sim. Né? Todo mundo tem a participação importante da gente ter. Se o negócio daqui para fora não está legal, vamos ter dentro da equipe, daqui para dentro, um clima bom de trabalhar. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe das responsabilidades, sabe das dificuldades, sabe que tem coisa que não vai mudar. Né? Então vamos escolher nossas batalhas e vamos conviver bem entre nós, né, de maneira colaborativa. Então nesse ponto eu preciso da ajuda de vocês, porque é fácil bascular não, mas o gerente não é o quê? É um dia de folga para cada um durante a semana? Então não dá. E a gente construiu assim, várias ocasiões, né, mas uma bem marcante e mais longa. A gente construiu uma relação muito boa dentro do time e que era realmente um ecossistema diferente. Tanto que até, né, a gente conversou uma prévia aí ontem, e em um determinado momento chegaram para mim e disseram assim, não, mas eu não vejo você batendo na mesa para cobrar o teu time. Né? Assim, primeiro que eu não precisava e segundo, que sentido faz? Né? Uma demonstração de poder para deixar o time com medo, eu vou ser demitido e tal. Então, no momento que eu achar que as pessoas só vão trabalhar porque elas estão com medo de sair dali, acabou. Que ambiente colaborativo que você tem. Né? Exato. Então, como que as equipes também conseguem, com base no que a gente falou da autoconsciência e da autorresponsabilidade, mesmo sabendo do ambiente difícil, do ambiente de estresse que a gente tem, criar relações com seus pares, com outras áreas e tudo, de modo a ter uma comunicação mais assertiva, mais justa e colaborativa. Tem um livro que eu adoro, de Patrick Lencioni, chamado As 5 Disfunções das Equipes. Isso é ótimo, né? Então, a base da construção de uma equipe é a confiança. Depois é não ter medo do conflito, né? Compromisso, autorresponsabilidade e atenção aos resultados. E eu acho que eu estou fazendo um trabalho de coach executivo com uma gerente, que ela pediu para eu fazer um team building com o time dela. E a gente usou os princípios do
desse livro para fazer esse team building. Foi muito interessante, né? Para botar as pessoas para se conhecerem, para se reconhecerem e para dizerem qual é a sua força, o seu superpoder que vai ajudar o time a chegar nos resultados, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa despertar as pessoas, né? É óbvio que a gente tem que trabalhar colaborativamente, mas como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que acessar outras habilidades para poder ser colaborativo de verdade. E isso é uma coisa que a gente pode educar o grupo, né? Primeiro sendo exemplo, né? E depois dando feedback e criando também espaços de conversa para a gente não ter aquele conflito, aquela falsa harmonia, né? Para a gente de fato trabalhar as ideias que são antagônicas ou diferentes. Isso faz parte de um ecossistema criativo e a gente aprender a entender que isso só gera repertório. E a gente sair do lugar a ideia é minha ou é sua, ou vai ser do meu jeito ou do seu jeito, mas assim, o projeto tudo é nós. Eu acho que esse é o território. É as pessoas aprenderem a sair do território do eu para ir para o território do nós. É ali que a gente constrói soluções e eu acho que o reconhecimento também, aprender a reconhecer, fazer reforço positivo, que não é elogio, dar feedback, que não é crítica. Crítica e elogio, ninguém precisa fazer treinamento. Agora, um bom feedback fotográfico, onde você faça o reforço positivo, onde você pontue onde a pessoa pode melhorar, não necessariamente ela está fazendo uma coisa ruim, mas ela pode ficar ainda melhor. Né? Então, eu acho que criar esse tom de conversa. Só que quando a gente entra numa empresa, cada um vem também com os seus vieses. Sim. Não tem como. Então, assim, eu aprendi que bateu, levou. Então, se aquela pessoa daquela área é mais hostil comigo, eu vou ser hostil com ela. E você quebrar esses paradigmas, vamos ser o que a gente decide ser. Ninguém vai definir o que eu sou. Né? Eu não vou me tornar uma pessoa hostil porque você é comigo. Né? Eu posso até ter uma atitude hostil se eu quiser, mas não porque... De maneira consciente, né? Eu tenho que ser consciente. Eu acho que essa consciência, então, assim, a gente trabalhar isso nas pessoas, eu trabalho muito as lideranças, né? E eu vejo que muitos líderes não sabem nem quais são os valores da empresa. Uma das sessões que eu faço é para ativar esses valores. Porque quando ele ativa esses valores... ele toma consciência, ele dá melhores feedbacks, ele consegue ativar nas pessoas alguma coisa que corresponda. Os valores orientam os comportamentos, as crenças também. Quais são os pressupostos que estão aí? Então, uma das sessões que eu faço é fazer essa leitura. Né? E aí ele começa a entender que tem uma cultura ali que, se ele não conhecer, a cultura é que vai gerenciar ele. E quando ele entra como um agente dessa cultura, ou para mudar, né? A empresa está passando um momento de transformação. Muitas estão passando por transformação digital, por exemplo. Né? Então, enfim, muitas empresas estão se fundindo, umas comprando as outras, e, enfim, integração de sistema, integração de tanta coisa. São momentos difíceis. São. E o líder, ele precisa estar com essa cultura, essa leitura de ambiente bem feita para ele poder fazer os reforços e ter até argumentos para poder negociar, para poder se posicionar. 360 graus, tá? Não estou falando só para o time dele, não. Estou falando na que lateralidade. Tudo dentro do contexto. Isso eu estou falando de um CEO, ele tem que, de alguma maneira, ele tem que criar um espaço de voz e um posicionamento assertivo lá no conselho. Então, cara, eu acho que a comunicação é uma competência, é uma ferramenta muito poderosa, que junto a essa competência tem muitas outras, tem inteligência emocional, tem inteligência social, tem a capacidade de ler pessoas, tem escuta, pergunta, comunicação direta, despertar consciência, tem tanta coisa, mas assim, se a gente tomar consciência disso e se trabalhar no autodesenvolvimento, então assim, eu falo para as pessoas, investe no teu autodesenvolvimento, porque isso é poder pessoal.
Isso é te fazer ficar menos doente. Porque você não vai se abalar. Eu costumo dizer assim, quando alguém faz alguma coisa, né, te xinga, e você fica muito ofendido, até que ponto você acredita no que ela falou para você? Exatamente. Então, trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autoimagem, a nossa autoestima é poder pessoal. Para a gente conseguir lidar com pessoas e não se inibir. Né? A gente conseguir se posicionar de forma respeitosa. Por isso que eu trago a consideração, é uma palavra para ficar reverberando. O quanto eu considero as pessoas. O quanto eu considero a mim mesmo. Ou eu estou indo para o buraco, eu não estou me cuidando, eu estou descuidando de mim, né, em prol de uma dedicação excessiva, porque eu sou um workaholic e deixo a minha família de lado demais, eu deixo a minha saúde de lado demais, eu não cuido da minha atividade, do meu bem-estar. Né? Então, E muitas vezes você vai internalizando justamente pela pressão externa, né? Ou seja, você não se sente competente o suficiente, você acha que você está errando, então a dedicação ela não vem tanto pelo amor ao trabalho, mas, nossa, se o meu chefe está assim comigo é que eu sou péssimo, e se eu não conseguir fazer isso é que realmente eu não sei fazer, e você vai entrando numa espiral, né? E que você passa a acreditar naquilo. E detalhe, a comunicação assertiva, ela é uma das coisas, é aprender a comunicar limites, sabe? E esses limites são tanto para você, agora eu vou parar, eu vou pegar isso amanhã, sabe? Agora eu vou parar para almoçar, vou me alimentar, agora eu vou parar para fazer a minha atividade física, agora eu vou parar para me concentrar intencionalmente em cima desse contrato que vai me levar 3 horas de análise. Ok. Mas é aprender a atuar deliberadamente. Ou seja, você governa os teus objetivos, a tua rotina, o teu trabalho e não o contrário. Né? Você Exatamente. tem a consciência do que, não, realmente eu não estou rendendo aqui porque eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então, peraí, tem que parar e focar naquilo que eu preciso. Então, você trouxe tudo. Foco, organização, comunicação de prioridade, autorresponsabilidade e realização. Realização no sentido de ter gana, de ter garra, de ter empenho com foco para você poder chegar nos teus objetivos. Eu acho que é muita coisa, não é pouca coisa. Não. Então é um processo. É um processo que a gente vai levar a vida inteira se aprimorando. A comunicação ela é uma habilidade para você desenvolver o tempo todo. E quando você perder a tua assertividade, se aprecia. Exato. Sabe? E o que eu aprendo com isso? Né? Como eu lido com essa situação da próxima vez, ou com essa pessoa. Para mim, esse processo assim, foi libertador. Assim. Eu tive momentos na minha carreira que eu estava embaixo de uma pressão enorme e eu não estava entendendo como é que eu saía do outro lado. Assim, que, tipo, eu entrando nessa espiral. Dizendo, não, mas então tá tudo errado, o trabalho não tá bom, não sei o que e tal. E aí fui buscar ajuda. E aí quando você entende... Nossa, parece que abre uma cortina na tua frente. Assim, né? Muito bom. É libertador. Na próxima reunião já estava completamente diferente. O resultado já foi completamente diferente. Porque é o que você comentou. A comunicação assertiva. Os fatos são esses e tal. Aí, de repente, né, você tem algum burburinho, alguma pressão, alguma coisa. Você olha e fala assim, isso não é comigo. Tipo, isso é dele. Não é problema meu. Eu... estou fazendo aqui o meu papel. Eu tenho consciência que o papel que eu estou fazendo aqui está correto. Não estou nem querendo, como você falou, né? Ganhar a discussão, é o meu argumento, a minha solução. Vim aqui, apresentei e tal. Né? Então, de repente, essa agressividade, isso não é meu. Por que eu vou aceitar para mim? Né? E a partir da hora... para mim, as situações foram incríveis, assim, porque vira a chave de um jeito que, inclusive, o comportamento do outro muda. Muda. Porque ele veio e fala, não, peraí, mas ele... Você reagiu diferente. E aí, e não se abalou, e não perdeu a linha, e trouxe e tal. E ele se sentiu, de alguma maneira, também respeitado. Porque a gente entra num ciclo vicioso de desrespeito. Né? O cara fala grosso e você responde grosso. Aí pronto, os dois têm motivo para achar que o problema é o outro e aí vai, né? Vai espiralando. Legal. Renata, muito bom, a conversa está excelente, né? Dá para a gente falar por horas aqui sobre o assunto. Gosto demais. E eu sempre peço para os convidados que passam aqui pelo Capital Projects Podcast deixar dicas para profissionais que querem se aprofundar no tema,
né? Tiveram essa conversa aqui excelente contigo, acompanharam. Então, que dica você deixa para os nossos profissionais de projetos que acompanham aqui o nosso canal? Bom, primeiro, invista no seu autoconhecimento, né? Existem várias formas de você fazer isso. É um bom processo de coaching, um processo de meditação, um retiro espiritual. Então, busca maneiras de você aprender a se olhar, a se perceber, porque isso é poder pessoal, né? E com poder pessoal você consegue ser um líder melhor e um profissional mais colaborativo e um membro de equipe melhor também, né? Aqui eu não estou falando só para o líder por posição, mas um líder com papel. E muitas vezes a gente assume um papel de uma liderança situacional, independente da gente ter um cargo, mas naquela circunstância você está ali como a pessoa que vai ativar um grupo, mobilizar em função de uma causa, de uma visão comum. E isso é muito lindo, né? E isso é um processo que é muito colaborativo. E é uma experiência bacana, que vai dando repertório para você, mas não deixa ninguém te definir, né? Então, aprenda a se observar, a se conhecer e a se reconhecer, que você vai ter uma melhor gestão dos relacionamentos, uma melhor gestão dos stakeholders e melhores resultados e, enfim, e sucesso na tua carreira. Olha que bacana. Renata, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigada. Gente, que aula, hein? Olha quanta coisa que a gente pode trazer para a nossa carreira hoje. Não estou nem falando amanhã, hein? Acabou de ouvir esse episódio ou de assistir. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Enxergar de uma maneira diferente as nossas relações, a maneira com que a gente se posiciona, os objetivos que nós temos das interações com os nossos colegas de time, com os nossos liderados, com os nossos líderes, e isso de fato muda a maneira com que a gente faz os nossos projetos, isso muda a maneira com que a gente levanta de manhã da cama para ir para o trabalho. Então, olha que legal, isso é poder, olha o que a Renata comentou aqui. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também os links para vocês acessarem, né, o site da Renata, o perfil. Recomendo muito que vocês sigam. Como eu falei no começo, a palestra dela aqui no Congresso foi um baita de um sucesso. Fiquei muito feliz de conseguir encaixar na agenda da gente trazer ela logo para uma conversa aqui no podcast logo depois. Eu tenho certeza que você curtiu também. Lembrando que essa gravação aqui, essa série especial, ela tem o apoio dos capítulos do PMI no Brasil. Boas coisas acontecem, como vocês estão vendo, quando você se envolve com o PMI. Esse projeto belíssimo do Congresso aqui, capitaneado pelo PMI do Rio de Janeiro. E também pela Nexus Digital, nosso parceiro aqui também do podcast, onde você encontra todo o processo ferramental para análise de dados na sua empresa para tomar decisões corretas e informadas dentro do seu negócio. Tá joia? Agradeço também aos membros do Capital Projects Podcast que contribuem aqui mensalmente para que o programa possa continuar, e eu encontro vocês aqui na próxima conversa direto do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Um grande abraço e até a próxima.